dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe todos vocês, que dê um ótimo dia para vocês. Eu vim aqui trazer algo a respeito da palavra de Deus para todos vocês. Meus irmãos, antes de tudo, eu quero pedir para vocês que vocês assistam o vídeo completo, que vocês possam ouvir essa palavra de Deus para vocês. Quem sabe vocês estão passando por um momento difícil, dificuldade, e talvez essa palavra possa trazer um conforto para o coração de vocês, né? Deus possa abençoar cada um de vocês nas dificuldades que vocês estão passando no dia a dia. Gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e nos ajudem, meu irmão, a estar levando a palavra de Deus para pessoas que às vezes estão precisando ouvir a palavra de Deus. Eu sei, meu irmão, que pode parecer algo simples, né? Não é algo cinematográfico, mas a palavra de Deus, meu irmão, é algo simples. Ela não precisa de enfeites, ela não precisa de nada disso. A palavra de Deus é muito simples. Deus já fez ela assim para que nós possamos entendê-la melhor e para que nós possamos aplicar os ensinamentos dele na nossa vida. Glória a Deus. Meus irmãos, eu nesse vídeo aqui hoje, eu gostaria de estar falando sobre as dificuldades que nós passamos no dia a dia, as provações que nós passamos no dia a dia e como nós podemos vencer essas dificuldades que nós passamos no dia a dia. Irmão Alexandre, você quer trazer aqui uma forma mágica de como vencer as dificuldades da vida? Não, meu irmão, não existe forma mágica de vencer as dificuldades na vida. Não existe uma fórmula mágica. O que existe são posturas que nós temos diante da dificuldade que vão fazer com que nós superamos as dificuldades na nossa vida com mais eficácia. Você entendeu, meus irmãos? Hoje eu gostaria de estar trazendo aqui a história de Jó. Eu vou trazer de forma bem resumida para nós não estendermos muito esse vídeo, mas que nós possamos entender, meus irmãos, que todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por provações. Isso é uma realidade da vida. Mas a forma como nós passamos por essa dificuldade e com quem nós passamos por essa dificuldade é que vai determinar o resultado final. Então, meus irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui a história de Jó. Eu vou falar ela de forma bem resumida para que nós possamos entender. E eu não vou falar ela toda, vou dar apenas aqui um prefácio. Jó, meu irmão, foi um homem que viveu aqui na terra de Uz. A Bíblia diz que ele tinha muitos rebanhos, muitos gados, muitas ovelhas. Ele era um homem muito abastado, entendeu? Se a gente for fazer um cálculo aqui para o dia daquele tempo, Jó era um homem muito rico. Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. Ele era um homem, a Bíblia vai dizer que Deus guardava ele de todos os lados. Ele era um homem que vivia na presença de Deus. O próprio Deus vai dizer que ele é um homem justo e reto diante dele e que se desviava do mal. Jó, meus irmãos, fazia sempre sacrifícios, oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, por ele, caso algum deles tenham pecado, caso algum deles tenham cometido alguma falha. Jó sempre oferecia sacrifício, Jó sempre estava na presença de Deus, procurando buscar o perdão da parte de Deus. Um certo dia, Deus estava ali com os seus anjos, né? E veio Satanás entre eles. E aí Deus fala para Jó: Jó, vistes o meu, para Satanás. Satanás, vistes o meu servo Jó, homem íntegro, justo e que desvia-se do mal? E Satanás levanta uma questão. Ele é justo assim, ele te adora, porque você o cercaste de todo lado, porque você dá tudo para ele, entendeu? Porque você abençoa ele. Por isso ele é um homem justo. Então Deus fala para Satanás: então vá,
pode ferir ele, né? A vida dele, o trabalho dele, a parte financeira dele, mas só não toca na vida dele. E Satanás foi. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer, que Satanás tocou na vida financeira dele, tocou na família dele, destruiu completamente, tocou no corpo físico dele, não na vida, mas no corpo físico dele. E Jó ficou totalmente arruinado. Fisicamente, materialmente falando, emocionalmente falando, Jó ficou arruinado. Isso fez com que Jó entrasse em depressão, meus irmãos. Isso fez com que Jó saísse da presença de Deus. Claro que não, meu irmão. É claro que quando a gente está passando por uma situação de dificuldade, é muito difícil a gente pensar de forma consciente. É muito difícil a gente parar para meditar e entender que Deus está no controle de tudo. Mas aí é que está a diferença entre uma pessoa que conhece verdadeiramente a Deus e outra que não conhece verdadeiramente o Deus que está servindo. É que a pessoa que conhece verdadeiramente o Deus que ela está servindo, ela sabe que Deus está no controle de tudo. Jó, meu irmão, vai dizer aqui, no capítulo 21 da palavra de Deus: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha só que maravilhoso, meus irmãos. Veja que Deus, que Jó, diante de toda essa situação, ele adorou a Deus e não atribuiu a Deus falta alguma. Isso aqui, meus irmãos, é muito interessante, porque às vezes nós passamos por situações difíceis, às vezes nós passamos por situações complicadas, e nós atribuímos a situação difícil que nós estamos passando a uma falta de Deus para conosco. A gente pensa, olha, por que Deus me abandonou? Ah, porque Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Ah, por que será que isso está acontecendo comigo? Será que Deus não olha mais para mim? Todos esses pensamentos vêm na nossa cabeça. Mas veja aqui que Jó não atribuiu falta alguma a Deus. Jó sabe, meus irmãos, que já sabia que nós que vivemos nesse mundo, nós passamos por aflições, nós passamos por problemas, nós passamos por necessidade. Isso é algo natural ao ser humano, desde que nós caímos no pecado original com Adão e Eva. Isso é uma condição humana. E quando isso acontecermos conosco, essas provações, essas dificuldades acontecerem na nossa vida, nós não podemos atribuir isso a Deus e nos afastarmos de Deus. Esse é um pensamento ilógico. Pare só para pensar, meu irmão. Se as coisas já tão difíceis, você ao lado de Deus, imagina, meu irmão, aí você passa por uma situação, passa por um problema, aí você resolve se afastar de Deus. Aquele problema afasta você de Deus, como se aquilo fosse resolver algo. Essa é uma atitude insábia, é falta de sabedoria da nossa parte. Porque se as dificuldades da nossa vida vêm e é algo intrínseco a cada ser humano, então, meus irmãos, nós devemos passar essas dificuldades ao lado de Deus, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Meus irmãos, se já é difícil nós passarmos uma dificuldade, imagine nós passamos uma dificuldade sem Deus. Ora, irmão, já que nós temos que passar por tanta dificuldade na vida, que nós possamos passar ela com Deus ao nosso lado, porque nós sabemos e entendemos que Ele está no controle de tudo. Eu sei que às vezes é difícil nós entendermos isso, mas isso muitas vezes é uma falta de entendimento e de discernimento da nossa parte, de conhecimento de Deus, e a falta de nós entendermos que Deus é soberano, Deus está no controle de tudo.
E Deus só vai permitir que aconteça na nossa vida aquilo que Ele quiser que aconteça. E quando essas coisas acontecerem na nossa vida, nós temos que aproveitar e tirar conhecimento delas, porque elas vão acontecer de uma forma ou de outra. E que nós possamos, quando nós estivermos passando por essas dificuldades, aprender mais sobre Deus, buscar mais a presença de Deus, procurar entender o que Deus quer da nossa parte, procurar evoluir como ser humano, procurar evoluir na presença de Deus, meus irmãos. A provação, os desertos da vida são ótimas oportunidades para que nós possamos evoluir na presença de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Jó, meus irmãos, aqui, ele era um homem que servia a Deus. Talvez você seja um homem igual a Jó, servia a Deus, serve a Deus, busca a Deus, ora, está na igreja todo dia. Mas às vezes vem uma dificuldade, uma provação que desanima você. Mas olha só, meu irmão, a atitude de Jó. Jó também se desanimou, meu irmão. Jó também estava pensando, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que eu cometi algum pecado grave para isso estar acontecendo? Jó passava mil questões na cabeça de Jó. Mas aí no capítulo 42 da Bíblia, já no capítulo 40 para frente, Deus se apresenta para Jó. E Deus mostra coisas maravilhosas para Jó. Perceba aqui, meu irmão, que Jó passa por uma experiência espiritual com o próprio Deus. E Jó conhece o próprio Deus em pessoa, através de uma teofania, entendeu? É claro que Deus não apareceu de forma total na frente de Jó, mas Jó conheceu aquilo que ele poderia conhecer a respeito de Deus. E quando Jó vê tudo isso, ele fica maravilhado. Aqui no capítulo 42, ele diz o seguinte, meus irmãos: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aí ele fala mais para frente, no versículo 5: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora veem os meus olhos. Em outras traduções está: eu ouvi apenas falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus por isso, meu irmão. Nós percebemos aqui, meu irmão, que Jó, ao contemplar Deus, ao estar na presença de Deus, todos aqueles problemas, todas aquelas dificuldades, toda aquela provação que ele estava passando, ao ver Deus, ao ver a glória de Deus, aquilo dali não se tornou nada para ele. Nada para ele. Porque Jó viu e entendeu que Deus é maior do que toda a provação que ele estava passando. Deus é maior do que toda a dificuldade que nós estamos passando. Deus é maior do que tudo isso. Talvez você esteja em depressão, talvez você esteja passando por dificuldade, talvez você esteja passando por situações de doença física, de doença espiritual, de alguma coisa psicológica na sua vida que está afetando você. Mas saiba que Deus é maior do que as suas dificuldades, Deus é maior do que os seus problemas, Deus é maior do que tudo isso, meu irmão. Talvez você pense, irmão Alexandre, mas isso que você está falando é muito óbvio, nós ouvimos isso todo dia na igreja, mas, e meus irmãos, saiba que existe uma diferença grande entre você ouvir isso e você entender verdadeiramente isso. Jó sempre ouviu falar de Deus. Jó diz aqui no capítulo 42, no versículo 5, que ele ouvia falar de Deus. Mas ele disse que agora os meus olhos te veem. E ele vê, e ele percebe que entre ouvir falar de Deus e conhecer a Deus verdadeiramente, existe uma diferença absurda. Meus irmãos, eu sei de uma coisa, que quando nós pararmos de ouvir, apenas de ouvir falar de Deus, e quando nós passarmos a termos experiências reais com Deus, nós vamos entender verdadeiramente que Deus está acima de qualquer dificuldade que nós possamos ter. Glória a Deus por isso, meu irmão. Meus irmãos, que nós venhamos a colocar isso em prática, que nós venhamos a entender isso da parte de Deus. Eu peço que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Eu vou fazer uma oração rápida, bem rápida, meu irmão. Talvez você está passando por alguma dificuldade
e que Deus possa abençoar você. Vamos orar comigo. Deus grande, Deus poderoso, eu não conheço, Deus grande, as pessoas que estão vendo esse vídeo. Eu não sei, Deus grande, qual o problema delas, Deus grande, mas que elas possam entender, Deus grande, que Tu é maior do que todos esses problemas. E que elas possam, Deus grande, vir, Deus grande, a conhecer mais de Ti, Deus grande, para que elas possam desfrutar de todas as bênçãos que Tu pode oferecer para elas, Deus grande. Abençoa, Deus grande, a vida de cada um deles. Livra eles de todo mal. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Que vocês possam ser abençoados. Fiquem com Deus. E continue seguindo os nossos vídeos, vendo os nossos vídeos. E que Deus possa abençoar cada um de vocês, meus irmãos. Amém.